Bom dia para os portugueses. Fala certo. Bom, hoje nós vamos continuar nosso percurso aqui no livro de Romanos. Nós estamos bem no começo, a procurar extrair as riquezas que Deus tem para nós nesse livro tão importante. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esses são os dois versículos que nós estudamos no domingo passado, e com essas palavras Paulo introduz então o seu tema, a tese da sua carta, e vai se desdobrar então através do ensino que nós vamos começar hoje. Eu tenho duas notas importantes a fazer sobre esse trecho que nós vamos ver agora. Nós vamos entrar num trecho aí que vai do capítulo 1, versículo 18, e vai até o capítulo 3. Né? Então são duas coisas importantes. Esse é um texto que será não só denso, mas tenso. Talvez os brasileiros entendam melhor isso. Vai ser tenso. Eu diria até mesmo um tanto pesado, pois o apóstolo está a trabalhar com os efeitos do pecado na humanidade. Então os efeitos do pecado não são coisas nada agradáveis, certo? É uma exposição séria sobre o que a rebeldia do homem, do primeiro homem contra Deus, causou para todos nós, para toda a raça humana. E algumas consequências não são nem muito agradáveis de serem mencionadas, como os irmãos vão ver aí a partir dos próximos mensagens. Por outro lado, a mensagem desse trecho ela é de muita importância, ela é de primordial importância para nós entendermos a grandiosidade da obra de Cristo por nós, da manifestação da verdadeira justiça de Deus, como nós vimos no domingo passado. Ainda que seja difícil nós nos defrontarmos com a realidade do pecado, como ele se apresenta para nós, com as consequências que ele apresenta, é muito saudável nós termos esse entendimento. Porque quando muitas vezes se fala, eu sou salvo do quê? Muitas vezes nós não temos essa resposta. Mas quando nós começamos a entender o potencial do pecado, e às vezes alguém fala assim, mas eu não sou bonzinho, né? Mas o potencial do pecado que está dentro de nós, que veio na herança adâmica, né? No DNA de Adão, como eu gosto de dizer, é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos. Então, quando nós temos esse entendimento do potencial da gravidade do pecado, nós podemos entender quão grande é a nossa salvação, do que Cristo realmente nos libertou, a mudança que Ele causou em nossa vida. Esse estudo na carta aos Romanos deve levar-nos sempre a reagir de forma receptiva à palavra de Deus, principalmente aqueles que já são crentes, que já creram em Cristo, já entregaram suas vidas a eles, devem reagir com gratidão a Deus, gratidão pela salvação, por entender bem a extensão dessa salvação e ao mesmo tempo empenhar-se por afastar-se do pecado. O pecado é uma coisa que a gente tem que deixar distante. Aquela coisa de gostar das coisas que Deus gosta e desgostar das coisas que Deus não gosta, né? Vamos ler então o texto básico, Romanos 1, 18 a 23. Depois nós vamos fazer algumas considerações sobre esse texto, tá bom? Romanos 1, 18 a 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
vamos entender um pouco qual vai ser a lógica que o apóstolo Paulo vai usar então nesse pedaço, né, que nós vamos ver agora, desse texto que nós vemos agora, até o final do capítulo 3. O capítulo 1, de 18 a 32, inclui esse trecho de hoje, mais um trecho que nós veremos na próxima mensagem. Paulo está tratando dos pecados dos homens em geral, ou dos gentios, dos povos em geral. No capítulo 2 ele vai tratar do pecado dos judeus, e no capítulo 3 ele junta a humanidade toda e fala sobre o pecado da humanidade como um todo. Então, o que Paulo faz? Ele costura, não sei se os portugueses entendem essa minha linguagem aqui, ele costura, ele organiza, né? De um lado falando as particularidades dos judeus, depois as particularidades dos gentios, depois junta tudo na humanidade toda. Esse foi o raciocínio dele, a progressão que Paulo fez para nos ensinar esses temas aqui. No texto de hoje nós vamos ver a essência daquilo que nós podemos entender como desdobramento do pecado. O pecado é uma coisa que está lá, latente, no ser humano, herança de Adão. Agora, qual é esse desdobramento? Como que isso aconteceu na humanidade e acontece hoje? Nesse ponto eu acho que nós precisamos dar um passo atrás e relembrar o que é pecado. O que é pecado? Se eu estou falando de consequências do pecado, o que é pecado? Nós tivemos uma mensagem aqui, quando nós falamos sobre o grande dilema do homem, e foi exatamente quando nós conceituamos bem a questão do pecado. Do que se trata? Nós costumamos dizer que a palavra pecado tem o sentido de errar o alvo, que vem lá do hebraico. Errar o alvo significa desobedecer a Deus. Adão desobedeceu e o seu pecado afetou toda a raça humana. Esse é o resuminho que nós normalmente costumamos dizer, e isso está correto, isso não está errado. Só que, usando uma expressão que tanto brasileiro, mas os portugueses vão entender, nós vamos dizer o buraco é mais embaixo, né? Não é só isso. Aí desobedeceu, tá, né? Se ele só desobedeceu, como que resolveria isso? Obediência. Desobedeceu, agora passa a obedecer, agora está resolvido. Isso seria o famoso legalismo. Fez errado, não vai dar tudo certo, né? Não foi só isso que aconteceu. Algo mais aconteceu por trás ali da cabecinha do Adão, da Eva, quando eles fizeram o que fizeram. O que aconteceu? Eles estavam entre a palavra de Deus tinha dito, e a palavra da serpente, ou seja, o diabo personificado ali na pessoa da serpente. Eles estavam entre uma cosmovisão de Deus e uma cosmovisão da serpente. Eles estavam entre o que Deus falou: se vocês tocarem, vocês vão morrer. E do outro lado, a serpente falou: não, vocês não vão morrer, fiquem tranquilos. E vocês ainda vão ser como Deus. Vocês não são Deus. Então o homem, diante disso, ele preferiu elevar a sua própria razão acima da palavra de Deus. A autoridade deixou de ser Deus, passou a ser o homem. E em suma, o resumo da queda do homem, ele queria ser Deus. O homem queria ser dono do seu próprio nariz, como nós costumamos dizer, né? E ele deixou a palavra de Deus de lado, a autoridade passou a não ser mais Deus. E essa escolha foi feita, notem bem, ela foi feita antes mesmo de se concretizar a desobediência. Antes eles tomarem o fruto proibido, eles já tinham concebido isso. Eles já tinham decidido isso. Não, nós vamos contra o que Deus falou, né? Por isso nós dizemos que pecados, eles não são apenas atos. Mesmo antes de se concretizar a desobediência, o pecado, ele já nasce no coração. Quem nos ensinou isso? Jesus. Todo mal que sai da nossa vida, ele nasce dentro do coração. Jesus falou: não procedem os homicídios, os furtos, os adultérios, senão do coração. Então tudo nasce no coração. E foi isso que aconteceu com eles. O orgulho de Adão e Eva, então, foi instigado e eles duvidaram da palavra de Deus. Então, na raiz do pecado está essa questão de querer assumir o lugar de Deus. O resultado foi desastroso, colheu a maldição de Deus. Os homens que estavam onde eu estudo lá viram as maldições que nós tivemos: teve maldição sobre a mulher, teve maldição sobre o homem, maldição sobre a serpente e maldição sobre a terra. Foi o que Deus fez, como resultado do pecado. A história bíblica nos mostra então que ao longo da história, a partir da queda, essas consequências do pecado elas continuaram
e uma tentativa insistente do homem de querer assumir esse lugar de Deus. Tanto é que Deus teve que intervir na história, como aconteceu no caso do dilúvio. A história de Noé nos lembra isso. Vamos ler rapidamente lá, Gênesis 6, 11 a 13. Por exemplo, notem que nós estamos na narrativa aí, bem no começo de Gênesis. Já tinha acontecido o primeiro homicídio. Caim matou seu próprio irmão, Abel. Então, uma demonstração dessa consequência de pecado também. Gênesis 6, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Ou seja, Deus falou: não dá mais, tem que exterminar isso aqui tudo. O homem chegou num nível que tem que exterminar. Mas nós lembramos que Deus demonstrou sua misericórdia, preservou Noé e sua família, colocou-os na arca. Passado o dilúvio, onde Deus mostrou a misericórdia de Deus, o que acontece? O episódio da Torre de Babel. Anda um pouquinho para frente em Gênesis 11 agora. Os homens falam: não, nós queremos chegar no céu, nós somos deuses. Né? Versículo 4: vinde, edificamos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados para toda a terra. Então vamos ficar todos unidos aqui em direção ao céu. Aí no versículo 7, Deus falando agora: vinde e desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Eles falaram: nós vamos falar uma língua só. E Deus falou: vocês vão confundir as línguas de vocês. Né? Por isso que nós temos tantos idiomas, por isso nós temos dificuldades hoje. Né? Desse tarde o Senhor nos dispersou dali para as superfícies da terra, e eles cessaram de edificar a cidade que eles estavam fazendo. O que eu quis mostrar para os irmãos dentro desses textos aqui? As tentativas do homem de ir contra Deus, a tentativa do homem de seguir os seus próprios caminhos, achar os seus próprios meios, continuou ao longo da humanidade. E se nós acompanharmos a história da humanidade, vendo a narrativa da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, nós vemos que os homens foram de mal a pior. Então multiplicaram-se a maldade, a injustiça, a imoralidade, as doenças, as catástrofes, e por aí vai. Hoje não tem mais nada disso, gente. O mundo nosso hoje está tudo em paz, né? Certo? Não. Então o nosso mundo hoje é um retrato do mesmo mundo caído que deu as costas para Deus. O homem só não exterminou-se a si mesmo, pois Deus foi grandioso em misericórdia, e Ele interveio várias vezes na história. E Deus ainda intervém hoje na história. Isso nós chamamos de graça comum, de providência de Deus. O cuidado que diz para com os ímpios. Deus vai chover sobre justos e injustos. Ou seja, Deus preserva. Deus nos preserva com vida. Bom, vamos então ao nosso texto. O autor começa aqui, Paulo, falando sobre a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Essa situação de pecado, de perversão, isso irritou profundamente a Deus. Irritar profundamente, estou sendo suave aqui. Realmente deflagrou a ira de Deus. Né? Não há tempo para nos aprofundarmos no significado da ira de Deus, mas vamos ter em consideração que essa indignação divina, ela é resultado do caráter de Deus, da sua justiça e da sua graça. Portanto, nós não podemos pensar simplesmente no Deus zangado. Pensar no Deus desse filho, ele está zangado. Né? Não é igual a gente, que muitas vezes nós nos irritamos por motivos não muito legítimos. E tem pessoas que se irritam por qualquer coisa, né? Por qualquer situação. Não é isso que é a ira de Deus. Inclusive, Tiago fala, o apóstolo Tiago, 1:20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, não adianta o homem ficar irado, que nada vai acontecer diante de Deus. Deus nos impressiona com a ira humana. Mas a ira de Deus é uma ira justa, é uma ira santa, é em função do seu caráter. Quando Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, nós estamos a falar de um Deus santo e justo que não pode tolerar nem compactuar com o mal. Deus não pode compactuar com o pecado. Ou seja, Deus tem razões legítimas e verdadeiras para se irar. E Ele não tolera o pecado e o pune severamente.
E aqui nós temos uma primeira nota para lembrar por que nós precisamos de salvação. Porque nós precisamos nos livrar da ira divina. Deus ficou irado com a humanidade, por causa do pecado, como nós vimos. A ira de Deus se manifesta contra toda iniquidade, perversão, pecado, maldade. E agora, como que eu me livro disso? Certo? O primeiro motivo pelo qual você precisa, ou tu precisas de salvação. Vamos ver a resposta no versículo anterior, que é o versículo que nós estudamos no domingo passado. No versículo 18, algumas versões da Bíblia têm um portanto aí, no início, e na verdade no original ali tem essa palavra, portanto, porque, aqui, que está ligando uma coisa anterior. Na versão lá que eu estou lendo não tem. Aqui tem lá, nessa versão, aqui RA tem. Visto que, é a mesma coisa que o porquê, portanto, a justiça de Deus. Por quê? Ele falou alguma coisa antes. O que ele falou antes? A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus então se revela no Evangelho, de fé em fé, portanto a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversidade. Vou falar isso em outras palavras para nós entendermos melhor. O Evangelho de Cristo, que explica a verdadeira justiça de Deus, é o único caminho para livrar-nos da ira de Deus contra toda impiedade. Então ele já deu ali a solução no seu versículo 10 anterior ali. A justiça Deus exerceu sua justiça em Cristo através do Evangelho. Por quê? Porque a ira de Deus se manifestou contra toda a impiedade. Como escapar disso? Através do Evangelho de Cristo. Essa é a lógica paulina aqui. Agora ele diz uma coisa interessante: ele detém a verdade, homens que detêm a verdade pela justiça. Então os homens se afastaram de Deus, entraram em impiedade, perversão, perversidade, e eles detêm a verdade pela justiça. O deter aqui tem o sentido de extinguir, o sentido de suprimir, eles suprimiram a verdade. E daqui saiu o título da mensagem que eu coloquei: a extinção da verdade, princípio do caos. Quando nós conceituamos pecado, nós dizemos o quê? Que o homem colocou a sua própria razão acima da palavra de Deus. Por outras palavras, o homem trocou a verdade e a segurança da palavra do Criador pela sua própria verdade. Vou repetir: o homem trocou a segurança da palavra do Criador pela sua própria verdade. Isso é a essência do pecado, a essência da rebelião contra Deus. E aqui começam todos os males da vida dos homens. Se Deus é sua palavra, não são referência e autoridade na tua vida, o potencial para acontecer toda espécie de males é enorme. Quando nós falamos para casais, e já tivemos a oportunidade de falar aqui na igreja, se a palavra de Deus não é uma autoridade na vida do casal, as coisas vão ficar muito difíceis, porque a palavra de Deus tem essa autoridade. Mesmo que haja divergência entre marido e mulher sobre algum assunto, vamos à palavra, o que Deus está a dizer sobre isso. Então, a palavra de Deus tem essa autoridade sobre nós. Desde esta palavra, então, é o princípio do caos. Vidas são arruinadas, famílias podem ser destruídas, igrejas podem corromper-se até fechar suas portas. Nunca deixamos de lado a verdade da palavra de Deus. Bom, seguindo no texto, o versículo 19 diz que Deus revelou-se ao homem. Vamos lá. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, ou seja, Deus revelou, Deus revelou-se. Lembra que essa palavra revelada tem uma coisa apocalíptica também, ela vem da palavra, mesma raiz da palavra apocalipse, uma revelação, foi uma entrada de Deus na história. Ele manifestou-se para a sua criação. Deus foi atrás de Adão e Eva quando eles pecaram. Adão, onde estás? O que fizeste? Ele chamou Noé para construir a arca e preservar a raça humana, e fez uma aliança com ele. Ele apresentou-se a Abraão, fez um pacto com ele, fez uma aliança com Abraão. Ele apresentou-se a Moisés para libertar o povo do Egito, e também fez uma aliança com Moisés. Enfim, Deus revelou-se progressivamente ao homem, ao longo do tempo, como nós vemos ao longo das Escrituras, até chegar à sua revelação máxima. Qual foi a revelação máxima de Deus? Hebreus 1, Jesus Cristo. A expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo. Então Jesus foi a revelação, o Deus encarnado foi a revelação máxima de Deus. Agora, além dessas intervenções pessoais de Deus, Deus se revelou, conversava com Adão, conversava com Moisés, conversava com Abraão.
e revelou-se na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas como mais ele se revelou para todos os homens? O texto nos responde aqui no versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, 3 coisas que Paulo fala aqui: atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele está dizendo 3 coisas aqui que ficaram muito claras para os homens. Atributos invisíveis. Eles sabiam que existia um Deus que é autoexistente, Deus que se revelou como eu sou, lá para os egípcios, através da de Moisés. Um Deus omnipresente, onisciente, omnipotente, justo, amoroso. Além disso, Deus tem um eterno poder. Então a sua soberania, os seus feitos revelados através da história, inclusive os atos sobrenaturais. Nós vemos a história, nós vemos quantas coisas sobrenaturais aconteceram, que não tem explicação muitas vezes científica, porque Deus é um Deus poderoso. E também a divindade de Deus. Ele mostrou-se claramente como um ser divino, um ser transcendente, um ser que não é sujeito a qualquer limitação. E Paulo complementa que essas coisas que são conhecidas sobre Deus foram claramente reconhecidas desde o princípio do mundo. Paulo está a dizer que a intervenção de Deus no nosso mundo e na natureza é algo inevitavelmente reconhecido pelos homens. Mesmo o mais convicto ateu, sua sã consciência, há de admitir que a grandiosidade do nosso planeta, do firmamento de Deus, a forma como tudo funciona harmonicamente para permitir a vida sobre a Terra, não pode ter sido uma obra do acaso. Tem que ter uma mente inteligente por trás disso. Tem que ter alguém poderoso para fazer isso acontecer, para fazer isso se manter. É por isso que mesmo alguns povos pagãos, mesmo não conhecendo Deus, não ouvindo falar de Deus, de Cristo, mas eles adoram a natureza, eles adoram o sol, adoram as estrelas, adoram animais, adoram os fenômenos da natureza. Eles têm medo e sabem que existe alguma coisa, existe um ser por trás disso aqui, não sei quem é, eu sei que eu tenho medo dele, então eu vou adorar aqui esse ser, quem sabe ele tem compaixão de mim. Então por isso mesmo os pagãos percebem que existe um ser que é divino. Agora, na sequência do verso 20, Paulo fala que por meio dessas coisas os homens reconheceram que seja a revelação de Deus, eles também perceberam ou entenderam, e não só viram e constataram, mas perceberam alguma coisa. Isso se chama o quê? Consciência. Eles tiveram consciência de que existia um Deus. Lembremos que os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, como seres racionais, pensantes, dotados de verdade. Mesmo afetados pelo pecado, após a queda, o homem continuou a ser racional, a ter vontade, a capaz de perceber e de entender as coisas. Por isso dizemos que, além da natureza, Deus revelou-se também através da consciência do homem. Então veja que Deus se manifestou pessoalmente em várias situações, até a manifestação máxima em Cristo. Deus revelou-se pela natureza, pelas coisas criadas, pelos seus atributos invisíveis, mas Deus revela-se também na consciência do homem. Vamos pular para o capítulo seguinte de Romanos 2,15. Paulo está agora aqui a falar dos judeus, mas nesse trecho especificamente ele está a falar de gentios. Ele diz aqui, fala que os gentios não tinham lei, como os judeus tinham. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, mesmo sem lei, os gentios sabem que existe uma lei moral, sabem que existe um ser superior, como alguém pode pensar. E qual a conclusão do verso 20? A conclusão é que os homens são indesculpáveis. Eles suprimiram a verdade e trocaram pela injustiça. Então eles são indesculpáveis. Nunca ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: não sabia que existia Deus, ou realmente existia, eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso. Todo mundo tem essa sensação, essa noção de que existe um ser criador, um ser superior. Aí vamos para o versículo 20, o apóstolo Paulo, então, continuando na sua explanação sobre isso, ele fala: porquanto, então, por causa disso, porque os atributos de Deus são conhecidos, os homens sabem, os homens tiveram percepção, porque eles são desculpados, então
tendo conhecimento de Deus, eles conheceram Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo desse coração insensato. O que foi que obscureceu o coração desses homens? Qual foi a insensatez que eles cometeram? Eles extinguiram a verdade e trocaram pela mentira. Em vez de glorificar a Deus, esse Deus revelado, esse Deus que sabiam que existia, resolveram pensar por si próprios ou trocar pela mentira. Olhar para as coisas criadas, ter consciência de que existe um Deus, mas decidir colocar sua razão acima disso é algo extremamente perigoso. Que é aquela insensatez de dar as costas para Deus. De ver e usufruir das bênçãos que Deus dá sem reconhecer que Deus existe. Como muitas pessoas fazem. Como o pastor uma vez diz, você se aproveita da graça contra a própria graça. Ou seja, você aproveita da graça do Criador e é contra o Criador. Em vez de você agradá-lo, em vez de você louvá-lo, em vez de você glorificá-lo, em vez de você agradecer, você vai contra ele. Você vira as costas para ele como se ele não existisse. E como o homem chegou a tamanha insensatez? O versículo 21 mesmo responde: eles se tornaram nulos nos próprios raciocínios. Vamos entender isso. Já pensaram o que significa isso? Eu vou zerar a minha mente, eu vou dar um reset aqui, apagar tudo. Mas fizeram mais ou menos isso. Eu vou nulificar meus pensamentos. Eu vou virar um animal por opção. Eu virei só do instinto agora. Eu quero pensar mais, eu quero viver como um animal. Foi isso que o homem fez. Ele vira as costas para Deus. Eu vou, segundo a palavra de Deus aí, para mim não interessa. Eu vou viver conforme os próprios ensinos, conforme os próprios caminhos. Em Romanos 3,12, Paulo fala que as pessoas que não querem buscar a Deus tornaram-se inúteis. Então nós vamos passar por esse texto. Então a nulidade de raciocínio leva a insensatez de vida e por sua vez traduz-se em inutilidade de vida. E como tornar nulos os próprios raciocínios? Extinguindo a verdade, suprimindo a verdade de Deus. Extinção da verdade, princípio do caos. Dar as costas para Deus, dar as costas para a sua palavra é o princípio do caos. Como o homem quis colocar sua razão acima da palavra de Deus, no seu entender ele achou que isso é sabedoria. Olha o versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então as pessoas pensaram: eu sou muito melhor que Deus, eu sou muito melhor que esses crentes fanáticos aí que eu falo de coisas, eu que sei das coisas, né? Deus não tem nada a ver comigo. Isso é uma tremenda loucura. Você ser insensato a ponto de desprezar o próprio Deus é uma tremenda loucura. É distância da verdade. Por aí começa a ruir na vida das pessoas o caos espiritual. Por aí se explica por que a humanidade chegou onde chegou. Porque nós temos hoje tanta impiedade, tanta injustiça, tanta maldade, tanta malícia, tanta imoralidade, tanta violência acontecer. Resultados, consequências do homem virar as suas costas para Deus. Agora no versículo 23, que é o último dessa sessão aqui, nós temos o primeiro exemplo prático. Agora Paulo começa a dar os exemplos de como as coisas aconteceram. O primeiro exemplo prático de como que seres loucos e insensatos, que resolveram dar as costas para Deus, começaram a agir. A primeira e a mais imediata expressão do pecado se chama idolatria. Então, a primeira e imediata expressão do pecado, materialização do pecado, é a idolatria. De modo bem simples. O que é idolatria? Idolatria é colocar qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus. Esse é o sentido mais simples de nós entendermos o que é idolatria. Um dos sinais de rebelião dos homens, desde os princípios, era criar para si mesmos deuses. Deuses que eles pudessem adorar do jeito que eles quisessem. Então aqui, vou dar a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vejam o estado que o homem chegou. Para que como foi feito? Para que ele foi criado? Os homens aí estudaram, né? Para dominar a terra, sujeitar-a, cuidar da terra, sujeitar-a. O que o homem fez? Desprezou a Deus. Agora ele está pegando um animal mais rasteiro, fazendo uma imagem e se prostrando contra ela. Esse é o sinal da decadência do pecado. O dar as costas para a palavra de Deus.
de você ser um administrador das coisas de Deus para se tornar alguém que está rastejando atrás de ídolos. É o que Paulo está dizendo nesse versículo aqui. É como se eu tivesse pensado alguma coisinha. Eu sou um Deus, então eu vou criar um ídolo que eu acho interessante para adorar do jeito que eu quero, né? Eu não vou ver alguns textos aqui sobre isso. São vários textos sobre idolatria, nós temos na Bíblia, do Velho Testamento. Os profetas, eles pegavam muito pesado com relação a isso. Mas eu vou apenas citar no Salmo 78, 55, 59. Nós vemos as obras de Deus. Eles vendo as obras de Deus, eles optaram pelos ídolos. Viram as obras de Deus, mas optaram pelos ídolos. O que é isso? Raciocínio nulo. Também lá em Oséias 11:2, eles falam que eles fecharam os ouvidos para Deus. Deus estava falando e falou: não quero ouvir esse Deus. Salmo 97, 6 e 7, que é bem parecido com essa estrutura que Paulo usa aqui na Romanos 1, fala assim: embora vendo a manifestação da glória e da justiça de Deus, decidiram criar seus ídolos. E tem vários e vários textos sobre isso, que os homens foram criando ídolos para a sua adoração. Não esqueçamos, a idolatria causa a ira de Deus. Por quê? A idolatria, no contexto desse texto aqui, é a falha humana em glorificar e agradecer a Deus. O que diz o verso 21 aqui? Vendo todas essas coisas, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, por não fazer isso, eles foram o quê? Idólatras. Pense bem, para que nós fomos criados? Para que o homem foi criado? Para que Deus criou Adão e Eva? O homem foi criado para refletir a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Aí Deus olha para esse homem que tirou para louvor de sua glória. Esse homem prefere virar as costas para Deus e adorar o ídolo. Vocês acham que Deus não tem isso feliz? Vai ficar santamente irado, justamente irado. E aqui que está, muitas vezes, a nossa falha em não agradecer a Deus e não reconhecer o nosso Deus. Um teólogo chamado B.C. Blackwell disse que a falha em glorificar e ser grato a Deus significa a perda da presença de Deus imortal. Se tu desprezaste o teu Deus, que é imortal, na presença de quem tu tens a imortalidade, a segurança, a vida eterna, fatalmente estás no caminho da morte. Preferiste não olhar para esse Deus imortal, para esse Deus poderoso, Deus criador, e voltou-se para o seu pecado. Irmãos, é importante nós, quando falamos sobre idolatria, lembrarmos que essa é uma tentação, mesmo para nós crentes. Nós temos uma pequena tendência de idolatrar as coisas. Fiquem atentos. Que coisas que nós podemos idolatrar? Nós podemos idolatrar pessoas, uma amizade. Tem gente que idolatra pastor, idolatra um filho, idolatra um cônjuge. Pode idolatrar até a igreja, pode virar idolatria. O nosso trabalho, ou alguma atividade de lazer que você tenha, um animal que você tenha, nós podemos colocar N coisas no lugar de Deus. Quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, que são prioridade na nossa vida, acima de Deus, isso se chama idolatria. Um teólogo, se não me engano, foi João Calvino, falou que nós temos ídolos do coração, certo? Tem até um livro chamado Os Ídolos do Coração. E ele dizia, Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos, nós inventamos ídolos. Por quê? Por causa dessa tendência adâmica que nós recebemos ali do nosso pecado. Bom, a palavra de Deus, então, ela nos chama sempre a verdade. O antídoto é a verdade. Na verdade, há segurança, há raciocínio cristalino, não há engano, não há nulidade. Tem percepção, tem entendimento. O entendimento da verdade leva-nos a ter um equilíbrio em nossas vidas. Então, ao invés de idolatrarmos coisas e pessoas, nós vamos colocar essas pessoas em equilíbrio, mas vamos ter uma pessoa no centro. Essa pessoa é Cristo. Então, Cristo vai ser o centro da nossa vida. A autoridade da nossa vida vai ser a palavra de Deus. E com isso nós conseguimos equilibrar todas as nossas outras prioridades na vida. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, e orou por nós também, ele disse, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí em João 6:63b, quando Jesus estava lá no final de um dos seus discursos,
Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra original para Espírito também é a mesma, é Espírito Santo. Certo? É Espírito. Então, se nós juntarmos esses dois textos aqui, se nós quisermos ter verdadeira segurança espiritual e sermos cheios do Espírito, nós precisamos nos apegar à verdade, precisamos apegar-nos à palavra de Deus. Por isso que nós insistimos com os irmãos para estudar a palavra. Por isso que nós estamos aí agora a tentar trazer alguns métodos simples para as pessoas poderem entender um pouco mais a palavra de Deus, não ficar só naquela leitura superficial ou temática, né? Então, nós temos que nos apegar à palavra. Ela vai nos trazer clareza, ela vai nos trazer discernimento, ela vai nos trazer luz e ela vai nos trazer sensatez. O contrário de raciocínios duros é a sabedoria, é apegar-se à verdade, apegar-se à palavra de Deus. Vamos ver Isaías 46, 9 e 10, já caminhando para a nossa conclusão. Isaías 46. Deus disse aqui: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aqui está a soberania de Deus. O meu conselho vai permanecer de pé, o conselho da vontade de Deus permanecerá de pé, ele ocorrerá, ele vai executar a palavra dele, custe o que custar. Deus então continua no seu lugar, soberano, santo, com o seu poder, e nós só estaremos realmente seguros se seguirmos o conselho de Deus, seguirmos o que está na sua palavra. O texto que nós temos hoje, de Romanos 1, 18 e 23, é um retrato de como os homens viraram as costas para o Criador. Aconteceu tudo aquilo que nós descrevemos aqui. O caminho foi extinguir-se, oprimir, trocar a verdade de Deus pela injustiça. Trocar Deus por dispositivos humanos. Isso pode ser ameaçador para as igrejas que procuram viver e pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Por isso temos que ficar sempre atentos e apegados à palavra, pois verdades podem ser distorcidas, trocadas, suavizadas, e o que vai contra o Evangelho está fora da justiça de Deus. Aos poucos isso acaba onde? Na idolatria. Quando coloca-se a criatura no lugar do Criador, o homem no lugar de Deus, a elevação humana no lugar de Deus. Para concluir, eu quero ler uma definição de pecado de um teólogo chamado J.C. Ryle, que muita gente conhece. Ele escreveu um livro chamado Santidade. Ele diz o seguinte: pecado é a falha e a corrupção da natureza de cada ser humano, naturalmente produzidas pela natureza de Adão em nós, pelas quais o homem nunca se afasta da retidão original, pois faz parte de sua natureza inclinar-se para o erro, de tal modo que a carne sempre milita contra o espírito. E assim sendo, o pecado merece a ira e a condenação de Deus em cada pessoa que nasce nesse mundo. Em suma, o pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta a raça humana inteira, em todas as classes e níveis, nas nações, povos e línguas. Uma enfermidade da qual apenas um único homem nascido de mulher esteja isento. Ele fala assim: preciso dizer que esse único homem é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós, como eu falei, mostramos um quadro pesado da consequência do pecado, mas nunca podemos deixar de lembrar da nossa esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo, sempre. Graças a Ele, nós podemos nos isentar da ira de Deus, podemos nos livrar do nosso pecado. Ele é a única solução definitiva para o nosso pecado. Por isso a palavra nos ensina de forma simples, sempre reconhecendo que somos pecadores. Eu gosto de enfatizar isso. Isso não é só para incrédulos, é para crentes também. Nós temos a tendência ao pecado, nós temos a tendência a nos afastarmos dos princípios de Deus. Então vamos sempre reconhecer isso, vamos nos arrepender, buscar sempre em Cristo, que Ele é inteiramente suficiente para nos perdoar. Como diz aí João, nosso santo advogado, ele pode nos perdoar, nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Esse advogado é Jesus Cristo. Então vamos nos apegar a Ele, vamos nos apegar a Sua palavra, e cada passo que nós temos na nossa vida, vamos buscar a orientação dele, sabendo que essas coisas que estamos a falar aqui, as implicações na eternidade. Por isso, quando pregamos o Evangelho para as pessoas,
devemos mostrar a elas que essa decisão de abandonar o pecado, essa decisão de seguir Cristo, é uma decisão para a eternidade. É uma coisa que, depois que passar essa breve vida que nós estamos aqui, não tem mais volta. E isso nós devemos pregar. Então, que Deus possa nos abençoar sempre, possamos seguir sempre no caminho da verdade, no caminho do Senhor, possamos entender essas coisas, entender essas consequências do pecado, mas agradecer a Deus pela graça dele, pela misericórdia, pela salvação em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela clareza com que tu inspiraste o teu servo, o apóstolo Paulo, para nos trazer a carta aos Romanos, nos apresentar verdades tão duras, mas também nos apresentar esperança. E ele começa já nos apresentando esperança, que é a justiça de Deus, que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. É por ele que nós podemos nos achegar um dia ao Senhor, e é por ele que nós vivemos com o Senhor, até o dia que o Senhor nos levar ou o Senhor voltar. Por isso, ajuda-nos, Senhor, como igreja, cada um de nós aqui, a permanecermos firmes em Ti, na Tua palavra, na confiança que há, na salvação que há em Cristo. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Te louvamos por esse momento, por cada irmão que aqui está. Peço que nos fortaleça e abençoe, Senhor Deus, todas as nossas famílias.